Muito bem, vamos dar continuação. E agora, por último, vamos estar concluindo Poéticos 2. Vamos estar falando, resumidamente, o livro de Cantares de Salomão, o livro do Cântico dos Cânticos, né? Nós sabemos que algumas pessoas acreditam que o Cântico dos Cânticos se aplica somente a um relacionamento de amor físico entre marido e mulher. Outras acreditam que ele representa integralmente um símbolo do amor de Deus pelo seu povo. Creio que os seus princípios e lições podem se aplicar tanto ao âmbito natural quanto ao espiritual. Ele nos proporciona discernimento e direção para o casamento e para o relacionamento sexual dentro do matrimônio, mas também revela a paixão com a qual Deus nos ama. Esse livro é uma linda história sobre buscar, expressar e desfrutar o amor. Ele nos ensina a nos entregarmos ao amado das nossas almas, que é o nosso Deus, e aos maridos ou esposo com quem estamos unidos na aliança do casamento. Ele nos incentiva a amarmos a Deus e aos cônjuges de todo o coração e apaixonadamente, sem reter nada. Ele também nos lembra de que Deus está nos procurando, cortejando, buscando por nós com o mesmo tipo de ternura e zelo de um jovem que um jovem emprega quando tenta conquistar o coração da mulher que ama. Então, ao ler o Cântico dos Cânticos, podemos ser encorajados a aprender com ele em dois níveis. Primeiro, deixe que ele incendeie sua paixão por Deus e o inspire a agradecer-lhe por buscá-lo incansavelmente. Em segundo lugar, se você é casado ou espera se casar algum dia, deixe que este livro o ensine lições sobre intimidade que serão muito úteis no seu casamento. Acima de tudo, aprecie intensamente e celebre a beleza e a riqueza do seu relacionamento de amor com Deus e com seu cônjuge. É um livro, assim, resumido, mas um livro que traz palavras de apreciação, de elogios entre o amado e a amada, né? E isso é muito lindo. Aqui a autoria do livro é de Salomão, e provavelmente entre 970 a.C. a 930 a.C., né? Os princípios para a vida diária. As lições que aprendemos sobre o amor no Cântico dos Cânticos podem ser aplicadas em nossa vida espiritual e em nossa vida também natural. Precisamos nos entregar àqueles a quem amamos em um relacionamento comprometido e íntimo. Esse princípio é válido com relação aos crentes no seu relacionamento com Deus e para os maridos e esposas dentro da aliança do casamento, né? Então, vale a pena buscar o verdadeiro amor e ele deve ser expresso com palavras de apreciação, palavras de zelo, palavras de elogios, né? Quantos relacionamentos estão sendo... vai perdendo o estímulo, o entusiasmo, por falta de palavras de elogios e apreciação dentro de casa, né? E isso é muito importante, o esposo incentivar a esposa e a esposa incentivar o esposo no relacionamento conjugal. E o livro de Cantares de Salomão, nós vamos ver que na Bíblia Sagrada, este livro é o único que se ocupa exclusivamente do amor. É um livro que incendeia o coração e a mente do leitor e o leva a tirar conclusões muito sublimes e elevadas. Consta de uma série de dramáticas alegorias centralizadas em um único casal, intercaladas pelo aparecimento de grupos que, como relâmpagos, iluminam a cena, para logo desaparecerem. Entre outros, o das filhas de Jerusalém, dos guardas, apresenta alguns estribrilhos bem marcados. Aqui diz assim que a riqueza de imaginação bem denota a mente oriental de uma época romântica e rica de fantasias.
O livro só por si vale por uma epopeia de amor oriental, uma história, né, de amor oriental, pois só o Oriente nos poderia dar uma peça teatral como essa. Nós vamos ver que o autor, quem teria escrito este poema é ainda assunto em aberto. Mas aqui no final vai dizer que a crítica não é conforme com essa declaração. Aqui Salomão escreveu 1001 cânticos, entre outras composições científicas, como zoologia, botânica, etc. Aqui muitos críticos aí vão fazendo um estudo acirrado, né, sobre o livro de Provérbios, e no final se chega ao consenso de que é mesmo o autor Salomão. Aqui diz que a época em que teria sido escrito poemas, nós já falamos mais ou menos, foi mais ou menos 900 e poucos antes de Cristo, né? Nós vamos dar aqui continuidade, que o livro de Cantares de Salomão, o livro ele denota uma mente oriental, é o único na Bíblia que se ocupa exclusivamente do amor, né? Incendeia o coração e a mente do leitor. O livro de Cantares de Salomão. O livro de Cantares de Salomão, a sua estrutura é um problema lírico dramático, né? E também uma parábola a respeito do noivado. Então ele trata desses dois sentidos. Quanto à época que foi escrito o poema de Cantares, nós vamos ver que alguns afirmam que foi na época de Salomão, depois da divisão do reino de Jeroboão I, e na época do exílio. Então, vários segmentos, vários eruditos defendem essas datas, né? A expressão de Cântico dos Cânticos é muito comum na Bíblia, né? A expressão Santo dos Santos e Vaidade das Vaidades. Então, na nossa vida, tem muitos momentos que, às vezes, se nós formos observar, que a gente, às vezes, consegue alguma coisa, e na hora que a gente consegue, você não se fica satisfeito com aquilo, você quer mais. Isso é correr atrás de ventos e vaidades, né? Nós vamos ver que a cor morena da Sulamite, segundo alguns intérpretes, né, representa a cor do pecado, né? A cor do pecado. E que Deus esteja nos abençoando, nos guardando com mão forte e poderosa. Foi um prazer estar estudando o Poéticos 2. Nós vamos ver que, para finalizarmos aqui, toma-se o Cântico dos Cânticos como um problema lírico-dramático ou uma parábola a respeito do noivado, com as extraordinárias modulações que sempre acompanhavam estas solenidades, e tem-se visto nesse poema algumas referências às canções de amor no estilo oriental. É interessante, este poema é constituído de diversos cânticos usados em solenidades conjugais, justapostos como quando alguém junta as pedras de um tabuleiro ou xadrez, ou como quando enfia as pérolas em um colar. Nós vamos ver que o livro de Cantares de Salomão é um livro que ele sempre traz expressões de valorização. E isso é muito importante na nossa vida. Palavras de apreciação, palavras de incentivo. Nós sabemos que Jesus, em sua trajetória aqui na Terra, em vários momentos que ele viveu aqui, a Bíblia diz que quando ele foi batizar, quando no Monte da Transfiguração, em vários momentos a Bíblia diz que Deus chegava e dizia assim: este é o meu filho amado, em quem tenho todo prazer. Irmãos, se nós soubéssemos a profundidade que tem de nós amarmos, apreciarmos, falarmos palavras de elogios dentro da nossa casa, da nossa família, vamos elogiar mais, vamos reconhecer mais o valor das pessoas. Nós vimos que esse livro, ele traz essa valorização
de palavras de valorizarmos quem está junto de nós. Palavras de incentivo para quem vive junto de nós. Nós sabemos que, se você for olhar do começo ao fim desse livro, nós vamos ver que existe a expressão, a palavra do amado para a amada e vice-versa, né? Palavras de elogio, ele elogiando. Tem pessoas que sabem, reconhecem, elogiam só pessoas de fora que nem às vezes nem conhecem. Esquece de elogiar dentro da própria casa. E isso está sendo recíproco aqui ao casal. Então valorize mais quem está ao seu lado, ame mais quem está ao seu lado. Fala palavras de incentivo. Não canse, tanto mais quanto falar, porque nós sabemos que o amor ele não sobrevive de teorias, mas de práticas. Mas você ouvir eu te amo é muito importante, né? Tem pessoas que falam assim, eu não preciso de falar, mas fale palavras de elogios dentro da sua casa. A amada fala que ele me levou ao banquete. Isso é muito importante, o amado, ele é ouvido e visto. Nós vamos ver que eles estão convivendo junto, servindo a Deus junto, e aqui diz assim, a declaração e o desejo da sunamita. Seja transparente um com o outro, os cônjuges, uns com os outros, né? Aí aqui, por último, nós vamos ver que o cântico do amado, ele exaltando a sua amada. Sunamita levanta-se e vai em busca do amado. A visita inesperada. Vários temas aqui, o amado dirige a sunamita com palavras de louvor. Louvor é você elogiar as atitudes da pessoa. E quantas vezes vai passando, passa um tempo, passa outro e esquece de elogiar. E às vezes só cobrança dentro de casa. Então elogie, fala eu te amo mais dentro da sua casa. Viva com a gratidão e alegria dentro da sua casa. É isso que a palavra de Deus que está sempre nos ensinando a cada dia valorizar as pessoas que convivem, principalmente o cônjuge, né? É isso que a palavra de Deus está a nos ensinar. Então, que Deus esteja abençoando a nossa vida, que Deus esteja nos guardando e que a cada dia do nosso viver nós possamos colocar em prática a palavra de Cântico dos Cânticos, o Cântico de Salomão, Cantares de Salomão, está ensinando o casal a viver com apreciação um pelo outro, com palavras de elogio um pelo outro, de reconhecimento, de gratidão, de louvor, né? De você sempre estar reconhecendo aquilo que o cônjuge está fazendo por você. Vice-versa, do noivo quanto à noiva, do esposo com a esposa, né? Que Deus esteja nos abençoando. Feliz 2021 para cada um de vocês. Eu quero aqui de público agradecer, com muita gratidão no meu coração, agradecer ao pastor Roberto pela honra de estar com vocês na FATAD mais um ano, ao pastora Taú, a pastora Dagma, que Deus esteja abençoando e guardando a vida de vocês, pastor Roberto, a sua família, pela confiança a nós depositada. Eu quero até pedir perdão, muitas falhas nessas aulas, principalmente online, foi um ano de aprendizado, né? Mas que Deus esteja nos abençoando e nos guardando com mão forte e poderosa, e que a cada dia do nosso viver nós possamos viver sabiamente, vivermos com gratidão, vivermos com alegria, em comunhão com a nossa família, e que Deus em Cristo Jesus esteja guardando as nossas vidas. Um grande abraço, fiquem com Deus.